No dia 20 de agosto de 1977, a missão espacial mais ambiciosa decolou da Terra. O objetivo principal da Voyager 2 era estudar de perto o sistema solar exterior. Isso foi possível devido a um raro alinhamento de planetas. A Voyager 2 deveria estudar todos os gigantes gasosos do sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os astrônomos também esperavam que pudessem encontrar e explorar os limites do sistema solar. Como a Voyager 2 foi construída para viagens interestelares, a sonda foi equipada com uma grande antena de 4 metros de largura. Isso permitiu que a espaçonave enviasse os dados coletados de volta para a Terra. Durante a jornada, a sonda espacial descobriu a 14ª lua de Júpiter. A Voyager 2 foi a única nave espacial a estudar todos os 4 planetas gigantes de perto. Ela foi o primeiro objeto de fabricação humana a voar além de Urano, onde encontrou 2 novos anéis e 10 novas luas. A Voyager 2 também voou por Netuno e registrou sua grande mancha escura, que é uma enorme tempestade giratória no hemisfério sul do planeta. A tempestade é do tamanho da Terra e se move a uma velocidade de 2.400 km por hora. Esses ventos são os mais fortes já registrados em qualquer planeta do Sistema Solar. Na história da exploração espacial, apenas 5 espaçonaves conseguiram deixar a atração gravitacional do Sistema Solar. Elas foram Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2 e New Horizons. Os humanos lançam milhares de objetos no espaço. Esses objetos superam facilmente a gravidade da Terra, mas o Sol tem cerca de 300.000 vezes a massa do nosso planeta natal. É por isso que a atração gravitacional dele é muito mais difícil de combater. Ainda mais impressionante, a Voyager 2 é o segundo objeto de fabricação humana na história a alcançar o espaço entre as estrelas depois de passar pela heliosfera. Essa é uma bolha de campos magnéticos e partículas produzidas pelo Sol que protege o sistema solar. 2 anos após o lançamento, a Voyager 2 começou a transmitir as primeiras imagens de Júpiter. A sonda espacial forneceu aos cientistas informações bastante necessárias sobre Io e Europa, algumas das maiores luas de Júpiter. Em seguida, a missão espacial passou pelo próprio gigante gasoso. A distância entre a espaçonave e o planeta era de cerca de 644.000 quilômetros. Foi quando a sonda percebeu algumas mudanças na forma e na cor da grande mancha vermelha. É um enorme sistema de tempestades de longa duração, como um furacão na Terra, mas muito, muito maior. 2 anos depois, a Voyager 2 chegou em Saturno. Ela descobriu raios e dobras em alguns dos anéis do planeta. Enquanto a espaçonave voava para trás e para cima, passando pelo gigante gasoso, ela passava pelo plano dos anéis de Saturno. Naquela época, a velocidade da Voyager era de cerca de 13 km por segundo. Por vários minutos, a sonda foi atingida por milhares de grãos de poeira do tamanho de um micron. Isso mudou a direção dela, e seus jatos de controle tiveram que disparar muitas vezes para estabilizar o veículo. Depois de explorar Urano e Netuno, a espaçonave rumou para fora do sistema solar. Seus instrumentos foram colocados em modo de baixa potência a fim de economizar energia. Em agosto de 2007, a espaçonave passou pelo choque de terminação. Essa é a fronteira que marca o limite externo da influência do Sol. Aqui, os ventos solares diminuem. No verão de 2013, a sonda atingiu o espaço interestelar. No entanto, quando se trata de enviar e receber sinais no espaço, existem 3 fatores que você deve ter em mente: distância, potência e tempo. Quanto mais longe uma espaçonave está, mais longe um sinal precisa viajar antes de alcançá-la, e mais tempo leva para esse sinal alcançar a espaçonave. E quando finalmente chega lá, está extremamente fraco. Outro problema é que uma vez que a espaçonave é lançada, ela não pode ser atualizada. Ela está literalmente presa à tecnologia com a qual foi equipada. Além disso, espaçonaves como a Voyager 2 são movidas por combustível radioativo. Quando um material especial decai radioativamente, ele libera calor, que é convertido em eletricidade. Infelizmente, quanto mais material se desintegra, menos energia a espaçonave tem para receber e transmitir sinais de rádio. Apesar desse problema, não perdemos a conexão com as Voyager 1 e 2. Isso porque novas e mais poderosas tecnologias surgem na Terra. Os sinais que as pessoas enviam agora podem alcançar muito mais longe do que antes. É por isso que foi possível ficar em contato com a Voyager 2, que entrou no espaço interestelar em 2018 e já viajou quase 19,3 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Mas em março de 2020, o principal equipamento que permitia aos cientistas trocar sinais com a nave foi desligado.
Depois que a comunicação com a espaçonave parou, a NASA passou cerca de 11 meses atualizando sua Deep Space Network, que em português quer dizer Rede de Espaço Profundo, e instalando novo hardware. A DSN é uma matriz internacional de enormes antenas de rádio que ajudam os astrônomos na Terra a se comunicarem com missões interplanetárias. Essas antenas ficam na Califórnia, Madrid e Canberra. A que costumava manter contato com a Voyager é uma antena parabólica de 70 metros de largura em Canberra. Esse é o único equipamento que pode enviar comandos capazes de alcançar a sonda. Essa antena, conhecida como DSS-43, começou a operar em 1972, 5 anos antes do lançamento das Voyager 2 e 1. Naquela época, ela tinha apenas 64 metros de largura. Desde então, ela recebeu muitos reparos e atualizações, mas esses 11 meses foram o período mais longo em que a antena ficou offline. Em outubro de 2020, a antena estava finalmente pronta para um teste após todas as atualizações e reparos. Os operadores da missão enviaram um conjunto de comandos para a Voyager 2 e depois de muitos meses de silêncio no rádio, a espaçonave retornou o sinal. A sonda confirmou que ouviu o contato. Depois disso, a espaçonave executou os comandos. Enquanto a antena estava offline, os operadores da missão ainda conseguiam receber dados científicos e atualizações da Voyager 2. Os astrônomos continuavam recebendo dados do espaço interestelar, a região fora da heliosfera solar. Mas eles não conseguiam enviar nenhum comando para a sonda, pois ela viajou para muito longe da Terra. A antena atualizada recebeu 2 novos transmissores de rádio, e foi na hora exata. Um dos transmissores, que era usado para se comunicar com a Voyager 2, não havia sido substituído em quase 50 anos. A antena também recebeu novos equipamentos de resfriamento e aquecimento, bem como outros eletrônicos necessários para suportar os transmissores avançados. Uma coisa curiosa sobre a Deep Space Network é que suas antenas de rádio são posicionadas de forma muito precisa. Elas estão distribuídas igualmente ao redor do globo. Dessa forma, quase todas as espaçonaves podem ficar em contato com pelo menos uma instalação o tempo todo, mas a Voyager 2 é uma exceção. Em 1989, ela sobrevoou Tritão, a lua de Netuno. Esse foi o único e mais próximo encontro que as pessoas tiveram com o 8º planeta do Sistema Solar e sua lua. A propósito, Tritão é o maior objeto conhecido que se acredita ter nascido no cinturão de Kuiper. Esse cinturão é um anel em forma de donut ao redor do Sol, repleto de objetos de gelo. A Voyager 2 descobriu o sistema de anéis de Netuno e suas pequenas luas internas. A sonda também coletou muitas informações surpreendentes sobre Tritão. Por exemplo, ficou claro que a Lua é coberta de criovulcões. Em vez de cuspir rocha derretida, esses vulcões cospem gelo composto por água, amônia e metano. Quando a espaçonave New Horizons passou por Plutão mais de 25 anos depois, descobriu o mesmo fenômeno no planeta anão. De qualquer forma, para fazer esse desvio, a Voyager 2 teve que viajar pelo polo norte do gigante gasoso. Mas isso mudou a trajetória da sonda, desviando-a para o sul em relação aos planos dos planetas. Desde então, a Voyager 2 tem se movido nessa direção. E agora, a espaçonave está tão longe que está fora do alcance das antenas de rádio no hemisfério norte, aquelas em Madrid, na Califórnia. Isso torna a DSS-43, localizada no hemisfério sul, a única antena poderosa o suficiente para transmitir a frequência certa para enviar comandos para a Voyager 2. A Voyager 1, a gêmea da sonda de viagem rápida, não mudou sua trajetória. Depois de passar por Saturno, tomou um caminho diferente. É por isso que agora ela pode se comunicar facilmente com as 2 instalações no hemisfério norte. A atualização pela qual o complexo de comunicação de espaço profundo de Canberra passou também pode beneficiar outras missões espaciais. Por exemplo, o astromóvel Mars Perseverance, que pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro de 2021. A antena também será crucial para explorar outros planetas e a Lua. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977.
O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o Cinturão de Kuiper e a Heliosfera. O Cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do sistema solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do sistema solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás.
Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao sistema solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025, mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o sistema solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. E então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso sistema solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor, e 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda debaixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da Lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus. Não há muitas informações sobre como a Lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior.
Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano extremamente salgado de Ganimedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos no nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3.000 metros abaixo d'água. Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor. Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3,5 metros de comprimento e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas. No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe-bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral. No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta. Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas. Isso as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em Ganimedes. Você explica isso para o seu público. Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu o som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de Ganimedes não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o Kraken ou o Leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com 2 cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana. Caranguejos gigantes. As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de 0. Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis, ou tão minúsculos quanto o plâncton.
Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como "Não estamos sós?" Ei, você se tornou uma celebridade. Muitas pessoas tiram fotos suas. Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente, mas nada. Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som, nada. Naquela noite apaga na sua mesa mais uma vez. O momento eureka o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu o som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganimedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal. E isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para a sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado. Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganimedes, o oceano se encontra sob uma crosta de gelo de água. Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá. E algumas bactérias existentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida. Mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios. Todos os planetas do Sistema Solar estão lentamente se alinhando. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno estão prestes a formar uma linha reta. Este evento, chamado de Desfile de Planetas, ocorre uma vez a cada 176 anos. A última vez que isso aconteceu foi há quase 40 anos. E foi uma ótima chance de explorar todos eles de uma só vez. Em 20 de agosto de 1977, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Centro Espacial Kennedy da NASA. Elas foram testemunhar o lançamento da missão espacial mais ambiciosa e distante da história. 5, 4, 3, 2, 1, partiu! O foguete Titã decolou da Terra e deixou a atmosfera. Assim que chegou ao espaço sideral, lançou a sonda Voyager 2, que começou sua jornada. Ela consistia em um ônibus de 0,5 metro de altura e quase 2 metros de largura. Além disso, havia uma antena redonda de 3,5 metros de largura. A maior parte do equipamento científico foi montada em uma lança que se estendia 2,5 metros para fora. Em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1, uma sonda espacial idêntica, partiu de nosso planeta e nos enviou fotos da Terra e da Lua. Logo, ultrapassou a Voyager 2, lançada 2 semanas antes. É por isso que a segunda sonda tem o número 1 em seu nome. E assim começou sua jornada pelo espaço escuro. 5 de março de 1979, a cerca de 4 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. A Voyager 1 se aproximou de Júpiter e preparou seu equipamento científico para explorar o planeta. A sonda tinha vários equipamentos, incluindo um sistema de 2 câmeras com lentes teleobjetivas e grande-angulares. Dessa maneira, poderia tirar fotos completas, assim como em close-up, de lugares específicos do planeta e seus satélites. A sonda também tinha um sistema de radiociência para determinar a composição atmosférica, o peso e os campos gravitacionais dos planetas que encontrasse. Espectrômetros infravermelhos e ultravioletas podem ajudar a medir a radiação e a temperatura invisíveis ao olho humano. Vários sensores foram usados para examinar os raios cósmicos. A Voyager 1 foi a primeira a encontrar vulcões fora da Terra. Eles estavam no satélite de Júpiter, Io, onde há dezenas de vulcões ativos que constantemente expelem lava. Em seguida, a sonda apontou suas câmeras para a Grande Mancha Vermelha. Foi assim que as pessoas aprenderam que era uma tempestade gigante, semelhante a um ciclone, que não parou durante toda a história das observações de Júpiter. Foi também a primeira vez que raios foram detectados fora do nosso planeta natal.
E no espectro invisível, a Voyager 1 notou que Io agia como um gerador elétrico para Júpiter. Íons, que são partículas carregadas, voavam constantemente em direção ao gigante gasoso. Esta corrente elétrica era de 5 milhões de amperes. Logo, a Voyager 1 continuou sua jornada. 5 meses depois, a Voyager 2 também se aproximou de Júpiter, que tem anéis ao redor. No entanto, eles não são como os de Saturno. Os de Júpiter consistem principalmente de poeira. Quando os satélites rochosos do planeta colidiram, se transformaram em pequenos detritos. Gradualmente, se transformaram em poeira fina. Então, a Voyager 2 se aproximou da Europa. Esta lua está completamente coberta por uma crosta de gelo, e abaixo dela pode haver um oceano líquido onde é capaz de existir vida. A Voyager 2 foi a primeira a capturar as rachaduras na crosta de gelo desse satélite natural. Enquanto voava perto de Io, a Voyager 2 descobriu que 6 vulcões em sua superfície ainda estavam em erupção. Isso significava que os períodos de atividade deles poderiam durar meses. Ambas as sondas espaciais circularam o gigante gasoso várias vezes e depois foram mais adiante no espaço. Tal manobra gravitacional permitiu que ganhassem mais velocidade e economizassem combustível para a viagem. Em 9 de novembro de 1980, a Voyager 1 já havia viajado 8 distâncias Terra-Sol desde a partida. Então chegou a Saturno e descobriu 3 novos satélites do gigante gasoso: Atlas, Prometeu e Pandora. Isso provou a teoria de que essas foram as luas que mantiveram os anéis do planeta alinhados. Também descobriu-se que, ao contrário dos de Júpiter, os anéis de Saturno também continham gelo. A Voyager 1 deu uma conferida em Titã, o maior satélite de Saturno, que é 50% maior que a nossa Lua e tem até uma atmosfera. É o único lugar no Sistema Solar, além da Terra, onde é provado que a água líquida existe. É por isso que os cientistas não negam a possibilidade de vida lá. Então, na hora de outra manobra de gravidade. A sonda mais uma vez se afastou da órbita do planeta. Desta vez estava mirando para cima em relação à linha do desfile dos planetas. Quase um ano depois, a Voyager 2 chegou lá. Ela fez um sobrevoo em vários satélites gelados de Saturno. Supostamente, há muito tempo, essas luas colidiram e retiraram enormes pedaços de gelo e rocha um do outro. Esses detritos orbitaram Saturno, colidiram e lentamente desmoronaram em poeira, consistindo de gelo e rocha. Foi assim que nasceram os famosos anéis de Saturno. Outra manobra de gravidade e a Voyager 2 partiu para o próximo gigante gasoso. 5 anos depois, chegou ao seu destino a 17 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. Pela primeira vez, um objeto feito pelo homem se aproximou de Urano. A Voyager 2 descobriu 11 novas luas ali. Também descobriu que Urano era o planeta mais frio do Sistema Solar. Sua temperatura é de menos 213 graus. Isso é 4 vezes mais frio do que a temperatura no Polo Sul. Naquela época, a rede de espaço profundo estava sendo testada na Terra pela primeira vez. É uma rede de radiotelescópios em todo o planeta. Eles miram em certos pontos do céu para estabelecer comunicação com objetos extremamente distantes. Esses telescópios têm recebido com sucesso sinais das Voyagers 1 e 2. 25 de agosto de 1989. A Voyager 2 já havia percorrido 23 distâncias Terra-Sol e chegou a Netuno. Foi a primeira vez que as pessoas receberam imagens tão próximas desse planeta azul. A sonda descobriu 6 novas luas ali e também tirou as primeiras fotos dos anéis do planeta. Os engenheiros desligaram as câmeras do objeto espacial para poupar energia e poder usar o seu computador principal e os instrumentos que mediram o vento solar e interestelar. A Voyager 2 deixou Netuno e foi para o espaço profundo. Por isso, não precisava mais das câmeras. Alguns meses depois, a 1 enviou sua última foto para a Terra. Era um retrato de família de todo o nosso sistema solar. Cada ponto pálido era um planeta. Você mal consegue reconhecer a Terra na imagem. Depois disso, a câmera foi desligada para economizar energia. Este foi o início da missão interestelar para a Voyager 1. Por 15 anos, ela estava voando para a borda do sistema solar. Em 16 de dezembro de 2004, passou pelo choque de terminação. É aqui que o vento solar, de repente, desacelera e esquenta após colidir com o vento interestelar. A sonda espacial conseguiu suportar esse teste e continuou sua jornada. Em 2007, a 2 cruzou o mesmo limite.
Nesse ponto, os sensores registraram uma temperatura de cerca de 130 graus, mas a sonda conseguiu resistir a isso e continuou sua jornada pelo cosmos escuro. Ambas as Voyagers se moveram pelo espaço interestelar em direções diferentes e descobriram que a heliosfera, essa bolha de vento solar, não é perfeitamente redonda, parece mais com um ovo. 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Agora também é o mais distante da história humana. Em 5 de novembro de 2018, a 2 também deixou o sistema solar. As duas sondas continuaram sua jornada para o espaço profundo. No momento, as Voyagers estão operacionais há 44 anos. A 1 percorreu 153 distâncias Terra-Sol e está avançando a mais de 61 mil quilômetros por hora. Em cerca de 300 anos, as duas chegarão à nuvem de Oort. Essa é uma região hipotética ao redor do Sistema Solar, com nada além de asteroides e blocos de gelo. Os cientistas acreditam que podem atingir as estrelas mais próximas nos próximos 40 mil anos. Talvez um dia entrem nesses sistemas estelares e explorem mundos desconhecidos. Pode haver planetas ali que se pareçam com os nossos. As sondas podem até encontrar uma civilização inteligente lá. Por este motivo, cada Voyager carrega um disco de ouro com uma mensagem. Existem 115 imagens. Entre elas estão nossos sistemas numéricos, um mapa do sistema solar e imagens dos planetas, diagramas de DNA humano, retratos de pessoas e paisagens da Terra. Há também saudações em 55 línguas, incluindo a mais antiga e mais nova delas. E ainda 90 minutos de música de todos os cantos do nosso planeta. As Voyagers ainda carregam um dispositivo para reproduzir esses sons. Se outra civilização se apossar desse disco, seus cientistas podem decodificar os dados passo a passo. Então, essa civilização pode decidir nos fazer uma visita amigável. No entanto, terá que repetir a jornada heróica das Voyagers. Dezenas de anos-luz através do espaço escuro. Em seguida, cruzando a fronteira do Sistema Solar. E, finalmente, passando por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte e o cinturão de asteroides em direção ao pequeno planeta azul. Só podemos esperar que as pessoas sejam avançadas o suficiente para recebê-las. Lembra daquele misterioso sinal UAU que os astrônomos têm discutido nos últimos 40 anos? Bem, aperte o cinto, porque temos algumas notícias interessantes sobre ele. Para aqueles que talvez não saibam, o UAU foi um som de rádio detectado em 1977 por um astrônomo enquanto trabalhava no radiotelescópio Big Ear, em Ohio. O sinal era tão único e intenso que o homem rabiscou UAU na margem da impressão dos dados e o nome pegou desde então. Mas o que tornou o UAU tão especial? Bem, por um lado, ele nunca mais foi detectado. Apesar de os astrônomos apontarem seus telescópios para essa mesma região do espaço várias vezes ao longo dos anos, o sinal nunca reapareceu. Foi como uma maravilha cósmica de um só golpe. Então, há décadas, os cientistas estão tentando decifrar o mistério por trás do sinal UAU. Seria ele uma mensagem de uma civilização inteligente que vive fora do nosso planeta? Ou apenas um ruído cósmico aleatório? Anos atrás, um estudo afirmou que ele foi causado por um cometa. Batizado de 266P Christensen, o objeto estava passando pela mesma região do espaço em 1977 e seu hidrogênio poderia ter emitido um sinal de rádio que, por acaso, estava na mesma frequência do UAU. Essa informação foi logo descartada por especialistas, que afirmaram que os cometas não emitem tais ondas de rádio. Outra teoria sobre afirma que o sinal poderia ter vindo de uma estrela semelhante ao Sol. Isso foi baseado na ideia de que foi realmente causado por um fenômeno natural e não por pequenas criaturas verdes vagando pelo espaço. Essa estrela se encontra na constelação de Sagitário, a uma distância de 1.800 anos-luz. Essa distância pode parecer muito grande, mas em termos de vastidão do espaço é praticamente a porta ao lado. Era promissor porque também havia algumas características interessantes. Era muito semelhante ao nosso Sol, em termos de temperatura, luminosidade e tamanho. Infelizmente, depois de estudar um pouco mais essa estrela gêmea do Sol, os cientistas não conseguiram identificar o sinal UAU com total certeza. Pode haver outras estrelas na mesma área que poderiam emiti-lo, mas não temos certeza. Então, o que isso significa para a busca de vida fora do nosso planeta por meio do UAU? Bem, que voltamos à estaca zero, em sua maior parte. Ainda não sabemos o que o causou e nem se veio de uma civilização inteligente ou de um fenômeno natural.
Uma das maneiras pelas quais os astrônomos estão procurando por vida inteligente no universo é por meio da busca de tecnoassinaturas. Trata-se de sinais de tecnologia que podemos detectar aqui na Terra e que podem indicar atividade avançada no espaço. Eles não poderiam ser explicados por fenômenos naturais. Alguns exemplos de tecnoassinaturas incluem emissões de laser, sinais de rádio ou de megaestruturas. A lista de reprodução do espaço sideral de hoje não termina com o uau. Prepare-se para sacudir os quadris e entrar no ritmo, pois estamos prestes a descobrir os buracos negros e os sons divertidos que eles produzem. Agora, você pode estar se perguntando, os buracos negros fazem sons? Bem, parece que sim, e são como uma sinfonia cósmica. Primeiramente, vamos falar sobre o que é um buraco negro. É um ponto no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Pense nele como um aspirador de pó cósmico que suga tudo em seu caminho. Embora não emita nenhuma luz, ainda é capaz de emitir vibrações muito fortes. Os cientistas vêm estudando essas vibrações ou sons há anos, usando instrumentos especiais para captar suas melodias cósmicas. Então, como é o ruído de um buraco negro? Bem, imagine um contrabaixo misturado com o som de um arroto gigante. Estranho, eu sei. Esse barulho dos buracos negros vem do gás e da poeira que giram em torno deles. À medida que o material é sugado, se aquece e emite raios-x, que podem ser detectados por nossos instrumentos. Esses raios-x são como as notas de uma música e podem nos dizer muito sobre o que está acontecendo dentro e ao redor do buraco negro. Mas aqui está a parte mais louca. Os cientistas descobriram que diferentes buracos negros têm suas próprias músicas. É como se cada um deles tivesse seu próprio DJ cósmico tocando faixas para o universo se divertir. Depois de estudá-los, os cientistas descobriram que alguns são super calmos e suaves, enquanto outros são selvagens e loucos, com batidas que farão sua cabeça girar. Quem sabe? Talvez um dia descubramos uma maneira de aproveitar essa batida cósmica e usá-la para alimentar nossas naves espaciais. Se podemos transformar ondas sonoras em eletricidade aqui na Terra, quem pode dizer que não somos capazes de fazer a mesma coisa no espaço? O misterioso som bloop também deixou os cientistas perplexos por muito tempo. Só que este veio de um local completamente diferente, das profundezas das águas da Terra. Imagine o seguinte, você está relaxando no seu sofá, cuidando da sua vida, quando de repente houve um barulho alto e assustador vindo dos alto-falantes. Bem, foi mais ou menos isso que aconteceu com um grupo de cientistas em 1997, quando se depararam com o infame som bloop. Agora, sei o que você está pensando, bloop? Isso não é muito assustador. Mas deixa eu dizer que esse som não era brincadeira. Era um ruído profundo e de baixa frequência que durou cerca de 1 minuto e foi captado por microfones subaquáticos a quase 4.830 quilômetros de distância. Naturalmente, os cientistas pensaram, o que diabos está fazendo esse barulho? Passados alguns anos, a internet está repleta de teorias sobre qual poderia ser a causa. Algumas pessoas achavam que era um monstro marinho gigante, enquanto outras especulavam que era algum tipo de nave espacial de uma estranha civilização à espreita nas profundezas do oceano. E claro, alguns acreditavam que era apenas uma falha no equipamento de gravação. Apesar de toda a especulação, o mistério permaneceu sem solução por anos. Mas, em 2005, os cientistas finalmente revelaram o verdadeiro culpado por trás do som assustador. Na verdade, era apenas um iceberg. Quando os icebergs se desprendem das geleiras e flutuam no oceano, podem fazer alguns ruídos bem estranhos. E o bloop nada mais era do que o barulho de um iceberg rachando e se deslocando. O fato de agora sabermos a causa do bloop não significa que ele seja menos fascinante. É incrível que um som como esse possa viajar milhares de quilômetros e ainda ser audível. Além disso, a questão de os cientistas terem levado anos para descobrir a origem do som mostra o quanto ainda temos que aprender sobre o nosso planeta. Nenhuma lista de reprodução está completa sem uma música triste e de partir o coração. E por falar nisso, você já ouviu falar da baleia mais solitária do mundo? É uma história fascinante que começa em 1989, quando especialistas americanos estavam procurando por submarinos. Em vez de submarinos, porém, encontraram uma baleia que tinha uma voz aguda única, o que lhe rendeu o título de a mais solitária. Por que ela é chamada assim? Bem, a maioria das baleias azuis vocaliza em frequências entre 10 e 40 Hz.
Mas a voz dessa está em uma frequência de 52 Hz, que é uma nota grave para os ouvidos humanos. Como a voz é diferente das de outras da mesma espécie, alguns cientistas acreditavam que ela não conseguia se comunicar com elas. Supõe-se também que pode ser uma baleia híbrida com um dos pais de uma espécie diferente. Isso poderia causar um formato de corpo e um chamado distintos, o que poderia explicar sua voz única. Pesquisas recentes sugerem que ela pode não ser tão solitária assim, afinal. Muitos cantos peculiares de baleias foram detectados e alguns estudos sugerem que grupos que vivem em regiões específicas têm dialetos diferentes de cantos de baleias, que geralmente diferem em frequência. Para aumentar a intriga, gravações posteriores descobriram que a mais solitária agora está mudando sua melodia. Seu canto vem se tornando mais profundo há vários anos. Talvez ela não esteja tão sozinha afinal e tenha encontrado algumas amigas com quem conviver? Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu, e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar.
Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se super compacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram. O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios X, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flashes de luz, semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente, as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão, ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres.
Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles.